MCL, laços de prata, vigente L, eu quero ver quem segura. Há muito tempo guardado, maluco bem inteirado por Deus, sendo guiado, os anjos escoltados. É desse jeito, João, acende eu apago, álcool veneno, eu derramo se eu tô na rua. Então, eu me chamo Regis, certo? Sou conhecido na cena do break como Splinter. Comecei no break em 92, aqui no Maracanaú e mediações da Pacatuba. Já danço há 32 anos. Meu primeiro contato com break, com hip hop, foi um evento que eu presenciei numa escola, uma antiga escola que hoje é desativada, que é a Gustavo Barroso. Eu vi um evento de break e dali me apaixonei de cara. Muita coisa aconteceu, certo? Muita coisa interessante. De lá para cá minha vida deu uma mudada muito grande. Interessante eu falar que eu passei 2 anos para ter o meu primeiro contato com o break. Depois que eu vi a primeira roda de break em 92, fiquei piradinho atrás de querer encontrar alguém que me ensinasse e passei 2 anos procurando, até conhecer os meninos da Break Solo, que é do Alexandre Cesare, que hoje é empresário. Eles me acolheram e me ensinaram, daí foi uma história longa que até hoje está sendo construída. Desde 92 eu tive algumas paradas, mas nunca me afastei 100% do break. Vi como tudo se caminhou até chegar essa nova geração, que é a geração da internet. E alguns pontos que eu tinha que falar dessa época que eu vivenciei, de 92 para 98 para 2000, eu vou citar 3 momentos marcantes na minha caminhada, que eu acho que eu trago comigo. Um foi um evento chamado Hip Hop Don't Stop, certo? Criado pelo Paulista, certo? Que é uma das referências que eu tenho da minha formação, não só dançando, mas como de produção cultural, que eu também sou produtor. Foi um cara que iniciou essa coisa da produção cultural sem saber, aqui no Maracanaú. Ele produzia esses eventos que movimentavam a cena numa época muito precária. Outra coisa importante ser citado foi que eu vivenciei, que foi a roda do Maracanaú no antigo mercado, que hoje está praticamente esquecido. Essas rodas atraíam gente de Fortaleza inteira, do Ceará todo para cá. Todos os domingos acontecia e foi febre, certo? Como o Paulinho já tinha citado antes de ser a febre aqui no Maracanaú, o break ele acontecia em outros lugares, como o Conjunto do Ceará, como a própria João Felipe, Fortaleza, e depois passou a ser do Maracanaú no Mercado Central, né? Aí foi muito febre. Outro ponto que para mim marcou muito foi aqui nessa praça mesmo, que acontecia a feirinha, acontecia uns encontros de break à noite, e nessa época eu estudava no Instituto São José. Eu tinha dado uma pausa na dança e tal, eu estava focado em outras coisas na minha vida, e quando eu saía eu passava e via a roda acontecendo. Eu tinha até conversado com o Paulista antes que, tipo, quando a gente vê, cara, não tem jeito. Se você é break, você é b-boy ou é b-girl, se você estiver parado, estiver se afastado, se você teve contato, é um vício que vai te atrair de novo. Foi tiro e queda. Eu me aproximei, vi a roda acontecendo, voltei. Foi a última vez que eu me lembro de eu ter parado. Depois que eu voltei nessa época, eu não parei mais. Claro que como a gente tem a vida adulta, a gente tem trabalho, tem outras coisas, a gente acaba não colocando isso sempre em primeiro ponto, em primeiro momento, mas a gente acaba vivenciando de uma outra forma. Hoje eu vivo estritamente da arte. Hoje eu sou um dos poucos b-boys ainda da velha escola ativo. Hoje eu sou produtor, sou professor, sou dançarino, ainda treino todos os dias, na medida do possível, né, com a idade permite, mas ainda continuo ativo e sempre me aprofundando, né, e sempre tentando levar essa pegada mais adiante, né. Então, cara, as maiores dificuldades que eu tive no meu início foi, não tinha estrutura, não tinha acesso a nada, a gente não tinha acesso à informação da história do break, do hip hop, a gente meio que imitava uma coisa que chegava de fora para cá, a gente via um trecho numa televisão de um filme, a gente via uma reportagem e a gente se espelhava nisso, era o que a gente tinha mais poderia ter, né? A gente não tinha espaço para dançar, não tinha praças, não tinha polos culturais como hoje existe, né? Não tinha quem ensinasse, então a gente foi meio que autodidata, a gente começou a aprender uma arte na marra mesmo. Eu que permaneci, eu tive que reaprender 15 anos depois, tudo de novo. Ou eu reaprendia, porque eu passei 10, 15 anos da minha vida fazendo uma coisa de uma forma verdadeira, mas equivocada, certo? Essa foi a grande dificuldade de formação. Aí hoje, tá tudo ao contrário.
Hoje tem tudo aí, a informação na mão e as pessoas sabatinando porque não tem ninguém que lhe dê um norte, lhe oriente para fazer para o caminho certo. Mas essa foi uma das grandes dificuldades. Poucos espaços nós tivemos aqui no Maracanaú para ter isso, mas um tem que ser lembrado. A Associação de Maracanaú, que é uma associação que fica ali na esquina da Avenida 7, meio que abraçou um grupo. Ela abraçou um grupo e disso o grupo foi trazendo outro, e quase todos os grupos de Maracanaú treinavam nessa associação. Mas, às vezes, tinha rivalidade de um grupo não gostar do outro e, na hora de sair, ficar se olhando, mas a associação abraçou. Então, realmente é um ponto para ser lembrado, que a gente tem que falar dessa associação. Hoje já não mais. Hoje é uma outra coisa, eu acho que acontece lá, não tem mais espaço para o break, mas não tem quem não lembre dessa associação. Né? E eu tenho uma história triste dessa associação. Lembra que eu falei que tipo, eu passei 2 anos da primeira vez que eu vi o break no Gustavo Barroso, não tinha ninguém que me ensinasse, eu não conhecia ninguém, eu era muito jovem, eu não sabia nem como chegar para, me ensina aí, por gentileza, como é que eu aprendo, e eu precisava conhecer alguém, fazer amizade para depois pedir para alguém me ensinar. Aí um belo dia eu passei na associação, não faça isso em casa, viu, garotos? Um belo dia eu passei na associação, vi um grupo treinando, ensaiando break e tal, e eu louco para aprender, eu fui lá, botei meu rostinho lá para aprender, e um dos líderes, que eu não vou citar nomes, ele foi lá e fechou a porta na minha cara e disse que só podia ensaiar o grupo, certo? E eu poderia ter me frustrado e não ter continuado a minha vida de breaker, de b-boy e tal, mas muito pelo contrário, isso me deu mais força e eu aprendi na marra, não era o melhor da minha época. Aliás, ainda minto, eu vou contar uma história muito louca para quem está assistindo esse documentário. A minha época dançou de uma forma equivocada. Muitos caras que não se achavam tão bons, hoje eu poderia dizer que você era foda dançando. Mas para a época, as pessoas não entendiam a tua dança. Então, muita gente que lá atrás era o maioral, hoje não seria o maioral. Certo? Então, assim, mas cada coisa no seu determinado momento. Se naquela época você foi tido como maioral, tudo bem, ninguém vai brigar por isso. Mas naquela época tinha muita gente que não sabe disso, que era muito foda dançando, mas não teve esse reconhecimento. E como eu fiquei, né, eu me sinto hoje o elo do passado com o futuro. Né? Porque eu sou da segunda geração de breakers do Maracanaú e do Ceará. Teve a primeira que é de 80 e pouco, e eu comecei no começo da de 90, certo? E daí continuei, como tem outros, como tem o Theo, como tem outras personalidades que merecem ser lembradas, também como o Alexandre Chisara, que era um cara que tinha suas indiferenças com outros grupos, mas foi um cara que foi importante pro lado da Pacatuba, que é para deixar bem lembrado nisso, que por mais que o documentário seja falado pro Maracanaú, para nós breakers não tinha essa diferença de limites, tipo Pacatuba, Maranguape, Maracanaú, era tudo uma coisa só. Tanto que quando a gente se juntava, a gente disputava com Fortaleza, é como se fosse tudo Maracanaú. Então, estava tudo entrelaçado, né? Uma pessoa que também merece ser lembrado, o El, né, que é filho daqui de Maracanaú, do novo Maracanaú, que para mim, né, na minha concepção, pode outras pessoas pensarem diferente, para mim foi o cara à frente do tempo da nossa geração. Eu acho ele o melhor b-boy que eu vi dançar. Tivemos muitos b-boys dançar, mas para a época o El já tinha coisas que hoje as pessoas batalham para ter. Tipo um feeling, tipo um break refinado, tipo uma musicalidade, tipo dançar com a beleza, com postura, coisa que antigamente a gente não trabalhava porque a gente não sabia, não conhecia. E ele já tinha tudo isso, né? Então, assim, essa década de 90, praticamente a gente está falando, né, do início, foi muito rico. E hoje eu ainda estou aqui. Estou contando a história, que a história não parou, a história do Maracanaú. E é como falou, uma das coisas que a gente tem que tocar é nessa coisa da passada de bastão, né? De quais as novas gerações que a gente está fazendo, tá ensinando para continuar, porque como o Paulista falou anteriormente, né? Daqui a pouco eu paro, daqui a pouco o Theo para, daqui a pouco outra pessoa para, e aí? Vai morrer a história do Maracanaú? Esse documentário não vai ficar para ninguém? Tá entendendo? Então a gente pretende sim incentivar. Então para você que está assistindo esse documentário, que se você vê alguém que dança break ou que gosta de hip hop, se aproxima, não tenha vergonha de chegar lá e perguntar, como é isso aí, como é que faz para ensinar, porque as pessoas ensinam.
Só que geralmente elas têm até receio de querer estar ensinando a todo mundo, porque tem muita gente que não vê com bons olhos o hip hop por ainda ser muito marginalizado, né? Então, assim, pode perguntar, eu sou um cara que me dispõe a ensinar, trabalho com isso, sou professor, então já está dentro de mim essa coisa de ensinar. Mesmo que não fosse para ganhar dinheiro, eu ia continuar ensinando. E tem muitos irmãos também que não vão se negar a ensinar. Então, para nós, para nossa cultura, por esses de 90, pelo menos eu, o Paulista está mais tempo, de 92 para cá, são 32 anos. Então, são 32 anos que o Maracanã respira hip hop e muita gente não sabe. Muita gente desconhece que não só é o Splinter, não é só o Paulista, não é só o El, tem muitas pessoas, certo? Mas assim, aí é uma outra história para ser contada. Para mim, a importância do hip hop, cara, hip hop hoje eu posso dizer que hip hop é minha vida. Ele me deu uma família fora da minha casa, ele me deu um trabalho, ele me deu um sentido para a vida. Então eu associo o hip hop a tudo que tem de bom na minha vida. Sem o hip hop eu poderia ter galgado para outros caminhos. E eu sei que a maioria das pessoas de bem, que foram do hip hop, que saíram do hip hop, levam o hip hop. Hoje tem muitos irmãos que não estão dentro do hip hop como eu estou. Mas eles sempre vão contar uma história boa que ele viveu, ou de uma namorada que ele conheceu, ou de uma festa que ele foi. Ele sempre vai lembrar de alguma coisa positiva. Porque o hip hop é isso, é uma cultura que te traz muitos bons sentimentos, muitas boas vivências. Certo? Isso é o que o hip hop me trouxe. E o que o hip hop poderia trazer para a sociedade é isso, é um acolhimento. Porque o hip hop, para quem é hip hop de verdade, existe duas diferenças. Quem é artista e quem é artista sendo hip hop. Hip hop é uma coisa que ele abraça toda uma causa social. Ser só um bom dançarino e você não ser um bom dançarino para outras pessoas, isso não é ser hip hop. Ser só um bom cantor de rap e não mudar a vida de alguém com a sua música, você não é hip hop. Você pode sim fazer uma coisa parecida, que até confunde as pessoas, mas não é hip hop. Então o hip hop está muito mais além do que isso. Como o Paulista falou antes, cara, o hip hop salva muitas pessoas da droga, salva muitas pessoas de beirar um presídio, tá entendendo? Deu trabalho. Hoje hip hop, hoje tem muitas pessoas que eu ensinei que são meus amigos íntimos. Tem muitos que dizem assim, ei meu pai, tipo, tira onda comigo. Me chamam de pai por eu ser mais velho e tal, por eu ter ensinado. Mas então, assim, eles sentem essa confiança comigo, não só por causa de mim, por causa de hip hop. Então, assim, eu sou de uma época que se eu cometesse alguma coisa errada, eu estaria manchando a cultura. Tá entendendo? Então, assim, serve de exemplo para quem está assistindo esse vídeo, esse documentário, que o hip hop, cara, quando você entra, você carrega nas costas uma carga muito grande de responsabilidade. Querendo ou não. Certo? Você é o porta-voz da cultura. Se você é um cara massa, se você é um cara legal, se você é um cara que faz uma coisa com amor, com verdade, as pessoas vão ver o hip hop dessa forma. Se você é um cara negativo, que faz convite para coisas erradas, coisas ruins, você é um cara que passa a perna, que trapaceia, que passa a perna nas pessoas, as pessoas vão associar o hip hop. Tá entendendo? Então o hip hop, ele é um meio. Nós somos o mecanismo, né? Então, assim, a gente pode levar para o bem ou para o mal. Então é isso. Para quem está assistindo, quando vê esse documentário ou vê alguém que conhece na rua hip hop, entenda, hip hop é uma coisa do bem, uma coisa que muda vidas, certo? Mudou a mim, mudou de muitas pessoas. Então meu legado é esse, é tentar deixar essa sementezinha para as pessoas, ó. Ah, você quer ser b-boy? Mas estuda, sabe de onde veio isso, o que significa isso, por que fazer isso na hora que está batalhando, por que fazer isso? Então tudo tem significado, certo? Questão do rap, não vou só cantar para ofender um parceiro, eu posso estar cantando uma música para estar tirando alguém de uma depressão. Então o hip hop é muito mais além do que isso. E esse é meu legado, é a informação. Esse que muitos dizem, né, que é o quinto elemento do hip hop, né? Os cinco elementos. Eu sou muito antigão, mas aos poucos eu mudo. 5 elementos. O breaking, que é o b-boy, igual a b-gailing, né? O grafite, certo? O DJ e o MC, que está na figura do rap, e o quinto elemento, que é o conhecimento, certo? Que é o que mais a gente prega nas pessoas, conhecimento. Seja aquele adébito, né, que não pratica nada, mas sabe de muita coisa, como aquele que é o artista que tem que se aprimorar, que até para passar adiante nessa cultura.